comestes nunca do corpo de Adão, e serve a Deus de maneira pura e santa todos os dias da tua vida. 4 Jarei morreu com a idade de 960 anos, aos 30 dias de Jar, numa sexta-feira à noite, quando Noé contava 366 anos. Então seu filho Enoque embalsamou e sepultou-o na caverna dos tesouros. E guardaram luto por ele durante 40 dias. Então Enoque assumiu o ministério de Deus na caverna dos tesouros. 5 Mas os filhos de Set desviaram-se do caminho reto e desejaram descer. Então Enoque, Matusalém, Lameche e Noé afligiram-se por eles. E Enoque serviu diante de Deus durante 50 anos, até o 305º ano de Noé. 6 Quando Enoque percebeu que Deus queria chamá-lo a si, convocou Matusalém, Lameche e Noé, e falou-lhes: Eu sei que Deus está irado com esta geração, e que recairá sobre ela uma sentença sem piedade. Vós sois os cabeças e os remanescentes dessa geração. Pois nesta montanha não nascerá mais nenhum outro homem para ser o guia do seu povo. Mas tende todo o empenho para servirdes diante de Deus em pureza e santidade. 7 Depois que Enoque pronunciara essas palavras, Deus transportou-o para as regiões da vida, nas belas moradas que se encontram no paraíso, na terra que se situa acima da morte. Capítulo 13 Noé de todos os filhos de Set, sobraram na montanha gloriosa somente esses 3 patriarcas, Matusalém, Lameche e Noé. Os demais haviam descido para as terras dos filhos de Caim. 2 Quando Noé viu que os pecados da sua raça eram grandes, conservou sua alma na virgindade durante 500 anos. Então Deus falou com ele e disse: Casa-te com Aical, a filha de Namos, irmão de Matusalém, e neta de Enoque. 13 Deus fez-lhe uma revelação a respeito do dilúvio, que tencionava mandar, e disse: Quando forem transcorridos 130 anos, provocares um dilúvio. Constrói para ti uma arca para salvar os filhos da tua casa. Mas faze-la embaixo, na terra dos filhos de Caim. Todavia, a madeira deverá ser colhida na montanha santa. 4 Deve ser edificada da seguinte maneira: o seu comprimento será de 300 côvados, segundo a medida teus côvados, a sua largura de 50 côvados, e sua altura de 30. Do seu topo abatê-las um côvado. Faze 3 compartimentos no seu interior. O de baixo será para os animais selvagens e para o gado, o do meio para os pássaros e o de cima para os filhos da tua casa. 5 Constrói também no seu interior uma câmara para os utensílios e uma para depósito dos alimentos. Faze também um sino de ébano imune ao caruncho. O seu comprimento deverá ser de 3 côvados e sua largura de 1,5. De dentro dele deverá pender um martelo. Tocarás esse sino 3 vezes durante o dia, uma de manhã para que se reúnam os operários da construção da arca, uma ao meio-dia para o seu almoço, e outra à tarde para que se dirijam ao seu descanso. 6 Ao ouvirem o som do sino, tão logo por ti tocado, perguntarão: Que foi que fizeste? Responde-lhes: Deus prepara-se para mandar um dilúvio de águas. E Noé fez segundo Deus lhe ordenara. 7 Então, no espaço de 100 anos, nasceram-lhe 3 filhos, Sem, Cã e Jafete, e escolheu para eles mulheres dentre as filhas de Matusalém. Lameche viveu 770 anos, e morreu deixando seu pai Matusalém, ainda vivo, 40 anos antes do dilúvio, aos 21 dias de Elul, numa quinta-feira, quando Sem, o primogênito de Noé, contava 68 anos de idade. Então seu primogênito, Noé, embalsamou-o, sepultou-o na caverna dos tesouros, e foi pranteado durante 40 dias. Capítulo 14 Os gigantes A partir de então, somente Matusalém e Enoque permaneceram sobre o monte, porquanto todos os demais filhos de Set abandonaram as fronteiras do paraíso e desceram para a planície, para junto dos filhos de Caim. Os filhos homens de Set então misturaram-se com as filhas de Caim. Elas engravidaram e deram à luz homens avantajados, uma raça de gigantes, semelhantes a torres. 2 Por esse motivo, escribas antigos incorreram em erro quando escreveram que os anjos desceram do céu, uniram-se às filhas dos homens, que por essa união geraram aqueles gigantes. Isso não é verdade. Falaram disso sem terem conhecimento. Vede bem, meus irmãos, ao lerdes isso, e ficais cientes de que algo assim não está na natureza de seres espirituais. 13 Nem isso está na natureza dos demônios impuros, que praticam malefícios e se comprazem com o adultério. Não existem entre eles os gêneros masculino e feminino, e desde a sua queda, o número deles não aumentou nem em um século. Pudessem os demônios unir-se sexualmente com as mulheres, não teriam deixado inviolada nenhuma virgem em toda a raça humana. Capítulo 15 A incumbência de Noé. Matusalém viveu 969 anos. Aproximou-se então o dia do seu falecimento. Chegaram para junto dele Noé, Sem, Cã e Jafete, com suas mulheres. Pois de todos os descendentes de Sete que não haviam descido da montanha restavam somente essas 8 pessoas,
e até a chegada do dilúvio, não lhes nasceu mais nenhum filho. 2 Reuniram-se ao redor de Matusalém e foram por ele abençoados. Abraçou a cada um e beijou-os com muitas lágrimas, enquanto deplorava a queda dos filhos de Sete. Então orou por eles e disse-lhes: de todas as famílias e gerações dos nossos pais sobraram apenas 8 pessoas. Que o Senhor, Deus dos nossos pais, vos abençoe. 3 O Deus, que por si só criou os nossos pais Adão e Eva, e eles foram fecundos e multiplicaram-se, e assim foi por eles enchida toda a terra santa das imediações do paraíso. Faça-vos também fecundos e numerosos, e seja toda a terra preenchida por vós, e possais ser salvos do terrível julgamento da ira que cairá sobre essa geração provocadora. 4 Que ele esteja convosco e vos proteja. Que o dom que Deus outorgou ao nosso pai Adão vos acompanhe ao sairdes deste lugar santo. E que a bênção tríplice que Deus conferiu ao vosso pai Adão, a saber, a realeza, o sacerdócio e a profecia seja o fermento que permanecerá infundido na vossa estirpe e na estirpe dos vossos filhos. 5 Ouve bem, Noé, tu, e predileto do Senhor. Eu me separo agora deste mundo, como todos os meus pais. Apenas vós sereis salvos, de teus filhos, tua mulher e as mulheres deles. Cumpre tudo o que hoje te ordeno. Deus mandará vir um dilúvio. 6 Quando eu morrer, unge o meu corpo e sepulto na caverna dos tesouros, junto dos meus pais. Toma contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, e desce desta montanha sagrada. Leve contigo o corpo do nosso pai Adão, juntamente com esses 3 objetos sagrados, o ouro, e incenso e a mirra. Deposita o corpo de Adão no meio da arca e sobre ele os objetos. 7 Tu e teus filhos ficarão na arca do lado do nascente. Tua mulher e as mulheres e teus filhos ficarão do lado do poente. Vossas mulheres não deverão procurar-vos, nem vós, a elas. Não comereis nem bebereis com elas, nem com ela vos deitareis, até o dia em que sairdes da arca. Pois essa geração provocou a ira de Deus. É indigna de permanecer nas proximidades do paraíso e dos anjos. 8 Quando tiverem baixado as águas do dilúvio, saí da arca e habitai aquela terra. Mas, tu, Noé, bem-amado do Senhor, não deverás afastar-te da arca e do corpo do nosso pai Adão. Mas serve a Deus dentro da arca, de maneira pura e santa, todos os dias da tua vida. 9 Aqueles objetos sagrados deverão ser depositados no Oriente. Ordena ao teu primogênito sem que, após a tua morte, leve consigo o corpo do nosso pai Adão e o transporte ao centro da terra. Lá deixe permanecer um homem da sua descendência,